Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um livro que eu vi muita gente que eu gosto de acompanhar elogiando bastante. E foi um livro cedido pela editora Gutenberg e que eu acho que, pelo menos, todo adolescente deveria ler. E eu estou falando de Fat Chance, A Vez de Charlie Vega. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho da edição desse livro. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Fat Chance, A Vez de Charlie Vega. Aqui a gente tem como protagonista a Charlie. Ela é uma menina gorda e também latina dentro de uma sociedade norte-americana que constitui-se em patriarcado, branco e heteronormativo. Pois bem, a Charlie ela é uma menina que ela não se encaixa muito bem, mas ela tem uma melhor amiga, que é a Amélia. É uma menina pansexual e negra que basicamente é a inspiração da Charlie, ou melhor dizendo, a Charlie se vê o tempo todo inferiorizada em relação à amiga, inclusive até na própria relação que ela constrói com a mãe. Então, a Charlie e a Amélia conhecem um rapaz que gosta de jogos de futebol. Confesso pra vocês que eu esqueci completamente o nome do menino, porque o menino meio que aparece depois desaparece. E esse rapaz é apaixonado pela Amélia, ao mesmo tempo em que a Charlie é apaixonada por ele. E através desse triângulo amoroso, que acaba não dando certo em nenhum dos lados, começa a ser balançado pela presença do Brian. O Brian é um menino que tem descendência coreana e é basicamente pra Charlie um gatinho. E então o Brian, pela primeira vez na vida da Charlie, ao menos até onde a gente sabe, e ela sabe também, é o primeiro cara que realmente está afim da Charlie. Agora, se o relacionamento deles vai vingar e se tudo vai dar certo, você precisa ler Fat Chance. Fazendo a análise de Fat Chance. Antes de começar essa análise, na verdade, eu queria destacar que foi muito difícil fazer a sinopse em si, porque a sinopse não abarca de fato tudo que esse livro vai abarcar. Esse é um romance que vai falar sobre diversidade, gordofobia, a aceitação do próprio corpo, entre outros temas que são muito caros na adolescência. E por isso, e de novo eu vou destacar que, por mais que eu tenha algumas opiniões negativas a respeito desse romance, eu acho que, pelo menos para adolescentes, esse livro deveria ser obrigatório. Agora vamos fazer de fato a análise desse livro. A primeira coisa que eu quero destacar é que esse é um romance adolescente. E ao dizer isso, eu vou dizer que a protagonista é egocêntrica ou autocentrada, que acho que o termo melhor aqui é autocentrada. O tempo todo a gente vai acompanhar só os problemas dela. Então, talvez cause irritação em algumas pessoas, como de fato me causou. Esse é um livro que vai tratar sobre diversidade e também sobre aceitação. E a Charlie, ela tem um problema de aceitação muito forte com o corpo por causa da relação que ela construiu com a mãe. A mãe, ela era uma mulher acima do peso também, só que o que acabou acontecendo com a morte do pai da Charlie, e aí a gente vai ter também algumas impressões a respeito do luto, é que a mãe dela emagreceu e resolveu que a Charlie deveria emagrecer também, independente do que a filha queria ou não, ou do que a filha conseguia fazer ou não. Então, o que acaba acontecendo aqui nesse romance, antes de mais nada, é que, por tratar de uma adolescente, a gente vai encontrar uma menina que vai ficar centrada sempre nos problemas dela, independente dos problemas externos. Ou seja, os problemas do Brian, os problemas da Amélia, principalmente os problemas da Amélia. Então, a gente vai ter aqui como melhor amiga dela uma menina pansexual, ou seja, da comunidade LGBT e negra. E a gente sabe que o racismo estrutural dos Estados Unidos para pessoas negras é muito bizarro. E a Charlie basicamente acha que isso não existe quando se trata da Amélia por causa do seu problema de autoestima. Por isso, você pode realmente ter sérios problemas em relação a esse livro por conta disso. No entanto, por mais que eu também tenha tido esse problema, e eu quis já destacar isso logo de cara, esse é um livro que é coerente com a idade da Charlie. A Charlie é uma adolescente, ela tem que ser autocentrada. Quando a gente está falando do adolescente, o adolescente é aquela figura dentro do mundo que é revoltada porque está brigando com as ideias dos pais e brigando para se encaixar no mundo. Então ele está o tempo todo querendo se encaixar na realidade adolescente e também da vida adulta. É um momento de transição com muitas confusões na cabeça de um adolescente. Por conta disso, faz sentido a Charlie ser desse jeito. Agora, se isso é agradável de se ler, já são outros 500. E depois de deixar destacado esse grande parênteses de incômodo durante o romance que eu tive,
vamos falar das coisas principais desse título. A primeira coisa que eu quero destacar é como a crítica ela é muito bem feita em relação à gordofobia. Quando uma adolescente, principalmente, lê esse livro, eu acho que ela consegue se identificar com diversos problemas. Tanto em relação à mãe, porque muitas das vezes as mães querem o melhor para os filhos. E o que elas acreditam ser o melhor não necessariamente é o que de fato é melhor, mas sim o que a sociedade prediz que é melhor. E por conta disso, o que a gente vai encontrar aqui é a mãe da Charlie dizendo o tempo todo para ela emagrecer. Só que, sem tentar pensar em como a Charlie se sentiria em relação a isso. Então a gente vai encontrar aqui uma mãe que vai ser um pouco tóxica para Charlie. E claro, isso é do ponto de vista da Charlie também. Ela também não vai se colocar no lugar da mãe de novo por causa do seu egocentrismo, ou melhor, seu autocentrismo. Então faz bastante sentido. Quando você tá passando por essa fase da adolescência, você tá sempre tendo problemas com seu corpo. Você tá sempre achando que seu corpo tem algum problema. Independente se você é magra, independente se você é gorda, independente se você é branca, independente se você é preta, independente se você tem cabelo liso, independente se você tem cabelo encaracolado ou cabelo crespo. Não importa. Você sempre vai ter algum problema com seu corpo. E esse problema, ele é estrutural. Tem que a mulher, a qualidade central da mulher não é o intelecto dela, mas sim a aparência dela. Então, o tempo todo, desde pequena, a gente é massacrada a ser a mais bonita possível, a mais incrível possível. E é isso que a gente vai encontrar nesse romance. A questão da aceitação do corpo, principalmente no ponto de vista de uma menina latina e gorda. Então, é muito legal como esse romance vai trazer isso, vai desenvolver isso e vai mostrar pra gente como é importante a aceitação. E vale destacar que a gente tem aqui uma coisa que a gente até encontra em 1984, que é o double think. Para quem não sabe, é a ideia de duas sensações contrárias ao mesmo tempo. E a gente tem isso quando, por exemplo, a Charlie vai dizer que ela acha meninas lindas, gordas na internet, mas ela em si não consegue se aceitar. E isso acontece porque a gente tem uma contradição midiática muito forte. Ao mesmo tempo que dizem pra gente aceitar nosso corpo, enviam pra gente cartinhas e e-mails com dietas. E é muito complicado, até porque a medicina vai dizer pra gente, e às vezes até incoerente, que você tá com um certo problema só porque você tá acima do peso. E isso não necessariamente é uma verdade. Até porque um médico disse pra mim que eu tava com problemas de tendinite crônica no braço, não porque eu tava fazendo digitação da minha dissertação, mas sim pelo fato de que eu tava acima do peso. Pois é, né, medicina? A gente vai encontrar aqui alguns elementos muito fortes da nossa sociedade sendo muito escancarados. Outra coisa que eu achei sensacional nesse romance foi a crítica em relação à literatura. Então, a gente vai primeiro falar sobre fat chance. Essa expressão satírica, sarcástica da língua inglesa quer dizer que a chance é muito pouco provável, ou provavelmente não vai acontecer. Na verdade, é mais fácil não acontecer do que de fato acontecer. A Charlie ela não se sente compreendida na literatura, ou melhor dizendo, ela não se sente representada na literatura. Você não tem muitos autores latinos reconhecidos nos Estados Unidos, você não tem muitas mulheres latinas reconhecidas nos Estados Unidos, e muito menos você tem o estereótipo de uma pessoa gorda sendo protagonista e falando sobre a aceitação do corpo na literatura norte-americana. Quando a gente tem um título como Fat Chance, a gente está falando da vez de Charlie Vega, é porque a gente está falando da vez de uma literatura representativa para pessoas acima do peso e pessoas latino-americanas. E isso é muito sensacional. Outra coisa também que esse livro pode rebater, e não sei se foi o que a Maldonado acabou pensando, é que existe realmente uma teoria de dietas afins chamada Fat Chance, que é basicamente sobre a questão da sacarose, ou seja, do açúcar na alimentação e na dieta. Inclusive, esse autor, o Robert Lustig, ele vai falar que o carboidrato, o açúcar, é tão nocivo e tóxico quanto o álcool. Então, a Maldonado ela poderia estar pensando tanto nessa teoria, quanto está pensando de fato, e que eu acho que é mais coerente na questão linguística satírica do inglês, da expressão fat chance. Então, é muito legal como ela vai fazer crítica não só à questão da aceitabilidade na adolescência, mas a própria aceitabilidade na literatura. E é importante que a gente pare para pensar nisso, porque dentro da literatura a gente não vai ter essa aceitabilidade muito fácil. Até na nossa literatura contemporânea, a gente continua sempre pegando os mesmos autores. Não que eles deixem de ser importantes, porque eu mesma sou uma leitora deles. Mas é bom e é importante a gente ler outras coisas, expandir o nosso universo, expandir nosso mundo. Ler autores clássicos, por exemplo, latino-americanos. E vocês podem ver, inclusive, a live a respeito de Pedro Páramo aqui em cima. Outra coisa que esse romance vai trazer, e muito bem marcado, é a questão da
nacionalidade. Tanto o Brian quanto a própria Charlie vão sofrer uma coisa chamada racismo estrutural. Muito mais que a Amélia, o que se tornou um pouco incoerente pra mim na narrativa, mas tudo bem, a Charlie não estava olhando pra esse ponto. E aqui a gente vai ter, basicamente, as pessoas dizendo que eles precisam conhecer a cultura tanto coreana pelo lado do Brian, quanto ela pela cultura porto-riquenha, só porque são descendentes. Gente, uma das coisas que eu acho mais interessante é que não é porque, por exemplo, eu tenho origem italiana que eu vou saber coisas sobre a Itália. Na verdade, ninguém me questiona isso. Agora, nos Estados Unidos, provavelmente, se você tem origem latino-americana ou se você tem origem coreana, e aqui no Brasil isso acontece, por exemplo, com pessoas de origem nipônica, basicamente as pessoas começam a perguntar tudo sobre a cultura como se a pessoa fosse obrigada a saber. Desculpa, galera, ninguém é obrigado a saber nada. Então a gente vai ter uma crítica muito forte à construção aqui do racismo estrutural. Como essas pessoas, elas são deslocadas, tanto pelo ponto de vista das pessoas que são dali dos Estados Unidos, quanto das pessoas que estão do ponto de vista de descendência porto-riquenha. Como você não sabe? E isso é uma coisa que os porto-riquenhos vão acabar falando para Charlie. Da mesma forma que o empregador da Charlie e do Brian, ou melhor, o filho da empregadora, vai ficar o tempo todo achando que o Brian não é norte-americano. E isso é uma coisa muito incômoda. E é muito parte da estrutura dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas de todos os lugares, mas principalmente dos Estados Unidos. Porque o que vai acontecer nos Estados Unidos é que você vai ter uma multiplicidade racial muito forte. No entanto, ela não vai ser levada em consideração na construção de estereótipos. Inclusive, vocês podem acompanhar a live aqui que eu vou deixar nos cards para vocês, de Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que vai falar sobre tanto a construção do feminino quanto a construção da beleza dentro do cenário norte-americano. E, ao perceber que essa beleza ela é centrada numa branquitude, bom, vai afetar bastante a vida de todo mundo que não é. Então, por isso, esse romance ele vai ter muitas camadas e lições incríveis que você tem sim que conhecer, você tem sim que degustar, principalmente se você for um adolescente. Inclusive, eu indiquei para minha psicóloga para falar para outras meninas que fossem adolescentes e que fizessem consulta com ela, porque eu acho importante. Eu acho essencial que você entenda que seu corpo é como ele é. Você não precisa fazer 1000 dietas, você não precisa ficar 1000 horas na academia, você não precisa fazer nada, porque você é linda do jeito que você é e ponto. Não importa o que a sociedade está definindo como beleza. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, para definir beleza, por exemplo, no Irã. Beleza é uma coisa estereotipada, é uma coisa formada pela sociedade, e não de fato algo que deve ser definido a partir de uma construção eurocêntrica patriarcal. Então, só de olhar essa foto, você percebe que é completamente o oposto da construção patriarcal europeizante que a gente tem hoje. Ou seja, beleza é uma coisa definida pela sociedade, e não uma coisa que de fato é uma realidade. Agora eu quero continuar falando pra vocês as coisas que me incomodaram. E tudo é baseado no autocentrismo da Charlie. Talvez tenha sido algo de propósito da autora, mas me incomodou muito durante a leitura. O Brian, por exemplo, é um personagem muito unilateral. Ele basicamente, e o tempo todo, tá só pensando em como ter uma relação com a Charlie. Mesmo que a gente veja um pouco do seu lado artístico, pouco a gente de fato vê sobre isso, porque a Charlie tá centrada muito nela mesma. A Amélia, mesma coisa. A mãe, a construção da relação dela com a mãe é a mesma coisa. Inclusive, não tem uma resolução no final. E isso me incomodou um pouco, porque eu acho que deveria ter algo muito mais profundo do que aquela conversa, até para mostrar que é possível ter uma relação entre mãe e filha, se as duas quiserem. E não foi isso, basicamente, que eu senti no final. Mas tudo bem, eu entendo que seja parte da realidade, nem todas as mães e filhas acabam se entendendo em relação a esse estereótipo do corpo. E também, como ponto positivo que eu esqueci de falar, eu gostei muito da construção do lado artístico da Charlie. Desse lado artístico da Charlie relacionado ao pai. E aí a gente vai ver a noção de luto e também vai ver como a arte ela é uma forma de expressar todos os seus sentimentos, todas as suas dores, todas as suas alegrias. E como essa arte vai influenciar em quem você vai se tornando pouco a pouco. E isso eu achei muito legal. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Essa é uma das capas mais bonitas que eu vi. Inclusive, o marcador não está aqui. E eu estou muito triste porque foi um dos marcadores mais lindos que eu recebi. Eu devo ter colocado em outro livro, que eu não sei qual é. O marcador é simplesmente uma gracinha. Então, gente, se vocês forem comprar essa edição, vê se vem com marcador, porque vale super a pena. A tradução desse romance é da Raquel Nakazone. Eu confesso pra vocês que eu achei a tradução muito boa, mas eu vi um erro ou outro. Só que isso é uma questão da revisão, é normal. Mas não encontrei tanta coisa assim, e na verdade nem vai afetar tanto, mas eu encontrei alguns aqui a colar. Para além disso, esse romance aqui tem uma capa muito linda, como eu já falei pra vocês, foi a primeira coisa que eu destaquei.
E ele tem umas partes que brilham. Essa parte é meio fosca e tem alguns detalhes, por exemplo, que brilham. Como segue até o padrão da Anne, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, a lista de Anne the Green Gables e companhia. Então, o que acaba acontecendo nesse título aqui é que ele tem uma capa linda. A cor é linda, tudo é lindo nesse livro. E vai ter uma diagramação, inclusive, muito similar à da Anne, que é um padrão da editora autêntica, da editora Gutenberg. Então, ela é muito confortável para leitura e você pode aproveitar à vontade. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro na Amazon ou qualquer outro, você pode vir aqui no link de baixo da descrição do vídeo, que você vai ajudar o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. E eu quero saber se vocês em algum momento se sentiram constrangidos ou incomodados com alguma coisa que alguém falou pra vocês, e desabafem aqui no chat que tá hiper mega liberado. E confiram Fat Chance.